Quem quer amar mais o Senhor diz amém. Meu irmão, um dos privilégios que nós temos na vida é podermos amar o Senhor e sabermos que somos amados por Ele, amados e guardados e cuidados por Ele. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Depois você vai se assentar e ficar com sua Bíblia aberta nesse capítulo 15 aí. Nós precisamos conversar um pouco sobre esse capítulo 15. Deus vai te abençoar muito nessa noite, amém? Ele já está te abençoando, mas Deus vai falar umas coisas boas com você hoje. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: Disse Samuel a Saul: Enviou-me um Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai agora, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pode sentar, só até aí. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, por gentileza. No nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui nessa noite são muito bem-vindos. Eu posso te garantir que você vai ser muito mais abençoado do que se você estivesse em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Você será abençoado nessa noite. Esse é um lugar de adoração a Deus. É um lugar de culto ao Senhor, e Deus, Ele tem bênçãos para a sua vida, no nome de Jesus, amém? Diga comigo o seguinte: a desobediência gera grandes perdas. A pessoa, ela começa a perder quando ela começa a desobedecer. A principal característica de um fracassado é a desobediência. A principal característica de uma fracassada é a desobediência. Antes do fracasso vem a desobediência. O desobediente, ele é obstinado, ele é teimoso. E um dos grandes problemas que você tem na sua vida é o de não obedecer. E é muito interessante essa questão do não obedecer, porque muitas pessoas, elas são conhecidas por não gostarem de receber orientações ou de receber ordens, como você queira entender. Muitas pessoas chegam ao ponto de dizer que ninguém manda para elas, que ninguém, absolutamente ninguém, tem o controle ou manda, ou dá uma direção sobre a vida delas. Mas é um engano, porque todos nós estamos debaixo de algum tipo de autoridade. E essas autoridades, elas foram instituídas por Deus para promover a paz, o bem-estar, a comunhão e daí por diante. Então Deus, ele chama Samuel e diz para Samuel: vai conversar com Saul e dá uma ordem para Saul, para mim. Qual é a ordem? Eu quero que ele destrói totalmente os amalequitas. Eu não quero ver nem criança daquele povo
porque eles são opositores a Israel. Eles opõem-se à igreja chamada Israel daquela época. E então Deus disse: eu quero que você destrói eles. Eu não quero que você deixe absolutamente nada, Saul. A ordem era clara. O papel de Saul era somente obedecer. O versículo de número 10 já nos mostra a indiferença de Saul quanto à voz de Deus, por causa da sua desobediência. E então Saul, ele vai até lá e ele resolve poupar Agag. E ele resolve poupar o melhor do rebanho. E ele faz algumas concessões daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele resolve então tirar algumas coisas. E ele se torna um homem indiferente à voz de Deus. Há um grande problema na sua vida quando a voz de Deus não é interessante mais para você. Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus. Há um grande problema na sua vida quando você acha que domina Deus, que tem o controle sobre a vontade de Deus, porque você tem 10 anos de crente, 20 anos, 30, não interessa quanto tempo você tem, mas você começa a achar que você pode negociar os princípios que Deus estabelece sobre a sua vida para você cumpri-los. E então a desobediência, ela entra no seu coração e ela começa a gerar grandes perdas. Saul convoca as pessoas, os exércitos para a guerra. E quando ele chega à cidade de Amaleque, ele põe emboscadas. E ele disse no versículo 6: disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Qual o conceito de Saul? Esse gado está muito gordo, então eu vou tirá-lo. Os magros eu vou matar. O rei eu vou poupar. O melhor do rebanho eu vou tirar. E ele tira e traz então consigo para Israel aquilo que ele havia poupado. Deus tinha falado no terceiro versículo: eu quero que você mate tudo. Eu quero que você acabe com tudo. Eu quero que você destrua tudo. Pense comigo. Se Deus fala com Saul, faz. Por que ele não fazer? E aí você vai descobrir um homem agora com faces estranhas. Porque quando a pessoa se torna desobediente, ela começa a culpar as pessoas pela sua desobediência. Ela começa a linkar outras pessoas que não tem nada a ver a sua rebeldia. E ela começa a trazer pessoas para perto dela, para se tornarem aliadas dela. Para ela, teoricamente, se fortalecer. No versículo 10, vem a palavra do Senhor a Samuel dizendo... Versículo 11 do capítulo 15, o Senhor disse: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. O Senhor disse: Samuel,
Eu coloquei Saul como rei, mas ele não me segue. Deus colocou você no lugar que você está, foi para você segui-lo. A posição que você tem hoje é para você ser um referencial de obediência a Deus. Se você é sorveteiro na rua, Deus te colocou ali como autoridade no nome dEle. É para você cumprir a vontade dEle. É para você obedecer a vontade dEle. Não é para você fazer aquilo que Ele não mandou você fazer e deixar de fazer aquilo que Ele te mandou. Parece que a igreja está surda. Parece que a igreja não se importa mais em ouvir o Senhor. Ela ouve os seus próprios conceitos, a sua própria visão, sua própria vaidade. Samuel se levanta no versículo 12 e vai de madrugada encontrar-se com Saul pela manhã. E ele levantou-se, uma coluna, e voltando passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse... Quando Saul vê Samuel, ele disse: bendito sejas em nome do Senhor. Então perguntou Samuel: o que quer dizer, pois, este balido que ouço aos fundos de ovelha, e o mugido dos bois que eu ouço? Por que esse gado está berrando aí no fundo? Por que tem essas ovelhas aí, Saul? O que você está fazendo com essas coisas dos amalequitas? O Senhor manda Samuel ir lá de volta, perguntar para Saul o que aquelas coisas estavam fazendo lá. Tem muitas coisas que você está trazendo do seu adversário, do seu inimigo, e colocando dentro da sua casa. Tem muitas coisas condenadas que você está trazendo e colocando nos seus negócios. Tem muitas coisas condenadas que você está trazendo e colocando no seu ministério. Tem muitas coisas condenadas que você está trazendo e colocando nos fundos, para que elas não se manifestem, para que elas fiquem caladas. Mas na visão de Deus, essas coisas não ficarão ocultas, essas coisas não ficarão escondidas. Saul, então, ele dá uma desculpa para Samuel. Saul era o rei daquele país. Ele tinha autoridade sobre aquele povo. E ele dá uma desculpa, que todo desobediente dá essa desculpa. Versículo 15: ao que respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram. O que ele está dizendo? De Ameleque os trouxeram. Ele não disse: de Ameleque eu trouxe. Ele disse: os trouxeram. Aqui o rebelde, o desobediente, já terceiriza o pecado. De antemão, não foi eu que trouxe. Quem era a autoridade? Saul. Quem era que mandava? Saul. Mas agora ele está tirando o corpo dele fora, porque ele vai ser confrontado pelo profeta. Às vezes é o que você faz, às vezes é o seu comportamento. Não, eu fiz isso porque a minha mulher queria. Não, eu fiz isso por causa do meu marido. Não, por causa dos meus pais. Não, por causa dos meus filhos. Deus está confrontando Saul. Deus não está confrontando Israel. Entendam isso. E então ele disse: de Ameleque os trouxeram,
porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois. Quem tinha poupado? Saul. Agora ele diz que o povo tinha guardado. Agora ele se torna um homem falso. Agora ele se torna um mentiroso. Um homem que não tinha identidade para assumir o seu erro. Um homem que não tinha identidade para assumir a sua culpa. Aqui está a diferença de Saul e Davi. Davi, quando é confrontado pelo profeta, há tempos depois, ele diz: pequei contra o Senhor. Ele não diz que foi a mulher que fez ele pecar, ele disse: eu pequei contra o Senhor. E aqui esse cara diz: não, a culpa não é minha, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Aí ele tenta ludibriar o Senhor, para oferecer ao Senhor teu Deus o resto, porém destruí-lo totalmente. Para que eles trouxeram? Para oferecer a Deus. Eles trouxeram para oferecer a Deus? Não, Deus não estava pedindo. Deus não estava pedindo aquilo. Deus estava cobrando obediência. Deus não estava pedindo sacrifício. O que Deus requer de você, e muitas das vezes, é a sua obediência. Você não precisa sacrificar. Você vai sacrificar se você desobedecer. Todo sacrifício na Bíblia foi por causa de uma desobediência. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz foi por nossa desobediência. Quando não há desobediência, não há necessidade do sacrifício. Então a desobediência na vida sua, na minha vida, ela vai produzir, ela vai dar à luz a grandes perdas, a grandes derrotas, a grandes fracassos. E então ele disse: não, o resto eu destruí, mas esse pouco eu trouxe para oferecer. Teve um pastor que falou na televisão uma vez que quando um traficante se convertia, podia pegar-se o dinheiro do tráfico, consagrar-se ao Senhor, ou seja, entregar o dízimo, e o resto do dinheiro estava consagrado porque aquele traficante tinha se convertido. Agora, isso encaixa aqui. Mas será que Deus vai querer a nojeira do pecado e vai santificar o pecado? Então, olha o problema. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não fosse feito cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, Saul. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. O que Saul lembra? O que Samuel lembra? Saul, a ordem para você foi para você destruir totalmente. Agora você vem com essa conversa que o que você não destruiu, você trouxe para oferecer em sacrifício ao Senhor. Agora você vem com essa conversa que o povo trouxe e que não foi você. Samuel lembra ele: você é o rei de Israel. Senhores homens, olhe para mim, homens casados, você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Você não pode deixar que a voz de Deus na sua casa não seja cumprida. Agora, a voz de Deus, ela vai aos seus ouvidos. Cabe a você cumpri-la. Cabe a você obedecê-la. Senhoras mulheres, abençoadas de Deus, a voz de Deus vai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério de mulher.
Ai de vocês, mulheres, ai de vocês, homens, se vocês não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus, vocês estão perdidos. Estão perdidos. Porque estatisticamente, a maioria esmagadora dos cristãos não tem o hábito de ler a Bíblia semanalmente. Eu nem vou dizer ter intimidade com Deus, em receber a sua palavra, em ter uma comunhão, uma intimidade pessoal com Deus. Pensa, quantas vontades de Deus na sua vida não estão sendo cumpridas, porque você resolveu negociar princípios, porque você resolveu negociar valores, e agora então, você é confrontado duramente, porque já não está em você a palavra de Deus. Você não era nada e Deus te constituiu, Saul. Lembra-se disso. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Quando você deixa a cobiça se estabelecer na sua vida, quando você deixa a cobiça chegar na sua casa, as perdas, irmãos, elas são inevitáveis. A Bíblia diz que nós cobiçamos e nada temos. Nada, absolutamente nada. O que Saul estava fazendo? Deixando a cobiça tomar conta da vida dele, deixando a cobiça tomar conta do coração dele, e agora ele estava se esquivando. Aí o versículo 19 diz assim: porque pois não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 20, dissimulado demais. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Olha o quanto esse cara fingia de sonso. Às vezes, irmãos, muitos de vocês não são promovidos na empresa que vocês trabalham, porque vocês são assim. Vocês não fizeram e falam que fizeram. Às vezes você não recebe uma promoção porque você age desse jeito. Às vezes você não recebe um elogio porque você age desse jeito. Está falando que você não fez e você está falando que fez. Você insiste. A ordem era totalmente. Ele diz: não, eu poupei Amaleque. Todo desobediente é cheio de desculpas. Você quer ver uma pessoa boa para desculpar? Desobediente. Porque todo desobediente quer se desculpar pela sua desobediência. Todos. Olha o que o Saul disse no versículo 21. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e dos bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. O povo tomou. Era um líder muito ruim. Era um líder muito fraco. O povo estava sob a liderança de quem? De Saul. Então como que o povo tomou e ele não permitiu? Como que o povo pegou tudo aquilo e ele não? Mas ele disse, e eles pegaram. Versículo 21 diz, olha o que o versículo 21 diz: mas o povo tomou o despojo, do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor. Ele assume o melhor do designado a destruição, daquilo que
estava certo para ser destruído, eles trazem para o Senhor. A outra tradução diz, o melhor do anátema, ou seja, o melhor do amaldiçoado. O melhor do podre, eles tomaram para oferecer ao Senhor. Quem que ia liderar esse sacrifício? Saul. Deus tinha pedido sacrifício para ele? Não. Às vezes, irmão, você faz campanha de 40 dias de oração e Deus não está te pedindo oração. Deus está te pedindo obediência. Às vezes você chora e Deus não está querendo lágrima sua, Ele está querendo obediência. Às vezes você sofre, Deus não está querendo seu sofrimento, Ele está te pedindo obediência. Você se sacrifica, Deus não está te pedindo sacrifício, Ele está te pedindo obediência. Você perde muitas coisas na sua vida, Deus não está querendo que você perde nada. Já viu aqueles testemunhos das percas? Eu tinha isso, perdi aquilo outro e tal, e conta uma história do outro mundo. Aquilo ali é o desobediente, irmão. É o desobediente que chega numa situação daquela. O obediente não precisa daquilo, não. Mas o desobediente, ele vai sempre sofrer. Ele vai e vai voltar. Ele vai e volta, porque ele é desobediente. Ele não entende a instrução. E aqui esse Saul, ele é tão característico do desobediente, porque às vezes você faz o mesmo. Você desobedece e na hora que alguém vai chamar você, aí você culpa alguém. É aquele caso típico. Você é abordado pela polícia na rua e o policial diz para você, eu vou fazer uma notificaçãozinha porque você está sem cinto. E você vira para ele e diz assim, por que vocês não vão correr atrás de bandido que está roubando, matando? Entende? Ou seja, deixa eu ser bandido comigo mesmo, mas não me impune não. Entende isso? Sem lei. Então o desobediente, ele é complicado. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Eu fiquei de observação uma noite no hospital, no pronto-socorro, com cólica de rins. E aí, sentado numa cadeira, e um sono terrível, e os rins doendo, e aquele negócio. E tinha mais 3 pessoas junto comigo. Tinha uma mulher, um rapaz, e uma senhora lá, que eu acho que ela até tinha problema de cabeça. A enfermeira veio, colocou o soro na moça, na mulher. Quando ela colocou o soro, o que aquela pessoa fez? Esperou a enfermeira virar, abriu o soro, para andar rápido, para ir embora logo. O rapaz, o soro dele corria mais rápido. A enfermeira vem com outro, ele murmurou e disse, não, outro, eu quero ir embora. Aí o meu acabou. Ela falou, como é que o senhor está? Eu falei, eu quero mais um. Aí o senhor quer mais um? Eu falei, se puder eu quero. Aí ela, não pode, mais um. 5 horas da manhã, acabou o outro. Ela voltou e falou, acabou, e o senhor? Eu falei, se o médico autorizar eu quero mais um. Irmãos, eu estava morrendo de medo de voltar para casa e dar a crise de novo. Eu vou sair de lá para quê? Para chegar em casa e voltar correndo? O cara está sentindo dor e é desobediente. Você entende um negócio desse? Eu fui para um congresso de pastores e cheguei lá na cidade, eu passei mal e fui para o hospital. Cheguei no hospital, a mesma toada, as pessoas bravas porque as enfermeiras trocavam o soro. E eu estava sentindo tão mal que eu estava querendo mais remédio, mais soro, e mais remédio, e mais soro. Eu vou fazer o que em casa passando mal, gente? Você entende o ser humano? Desobediente. Muito desobediente o ser humano.
Faz isso. Não, vou fazer do meu jeito. Pisa aqui, não vou pisar aqui, não, eu piso aqui, porque você não sabe com quem você está falando. Saul era uma autoridade máxima naquele país, e ele achou que podia enrolar Samuel. Samuel ele podia enrolar, mas Deus ele não podia enrolar. E então o versículo 22 disse assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Então, Saul, você tem que obedecer e atender. Amém? Você tem que atender. Se você não atende, aí fica complicado. Então você quer oferecer gordura para o Senhor, atenda a Ele. Você quer oferecer sacrifícios, obedeça a Ele. Meu irmão, eu posso te garantir, toda obediência gera uma recompensa na sua vida. Posso te garantir isso. Eu posso te garantir, todas as vezes que você obedecer, você será recompensado. Todas as vezes que você desobedecer, você vai perder. Semana passada eu estava viajando com a minha esposa e 2 irmãos. Nós fomos abordados numa blitz, no meio do mato, numa estrada de terra. E eles mandaram nós descer do carro, mandaram pôr a mão na cabeça, mandaram abrir as pernas e deram uma geral em nós. Não deram só na minha esposa, porque não tinha mulher. Minha mulher ficou tremendo de medo, cada um com um fuzil na mão. E deram uma geral em nós e tal, e procura daqui, procura arma de lá. Terminou tudo, passou tudo. O tenente veio conversar comigo. Aí perguntou o que eu fazia. Depois que eu falei para ele que era pastor. Não, eu sou pastor e tal. Quantas vezes você é abordado numa situação dessa e você quer mostrar que você é crente, como se você fosse especial, que você é amigo de fulano, que você é primo de ciclano, como se você fosse especial. Meu irmão, deixa eu te falar, sabe por que nós não recebemos uma falta de educação? Sabe por que eles não foram agressivos com nós? Sabe por que nada aconteceu? Porque nós fomos obedientes. Ele pediu desculpa no final, falou que estava fazendo um trabalho de prevenção e tal, me contou que o genro dele é pastor e não sei o que lá mais e tal. E nós conversamos um pouquinho e fomos embora, agradecidos, tranquilo. Quando você desobedece, você começa a perder. Quais os filhos? O pai tem 5 filhos. Qual que ganha mais presente? O desobediente ou o obediente? Me pergunta isso para você ver. Então, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Sabe o que é obstinação, irmãos? Teimosia. O obstinado é um teimoso. A Bíblia está dizendo aqui que a obstinação é como a iniquidade de idolatria. O homem obstinado, ele é um idólatra. Então vamos caminhar nisso aqui. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Irmãos, você não está entendendo esse negócio. Esse cara perdeu o reinado por uma desobediência. Acabou. O Senhor te rejeitou como rei de Israel. Acabou o reinado de Saul. Por causa de uma desobediência. O que você está perdendo pelas suas desobediências a Deus? O que você está perdendo? Existe uma coisa muito interessante. No meu ministério pastoral eu lidero várias pessoas diretamente. Eu sou muito atencioso com a instrução que eu dou. Muito. Eu anotei algo aqui para dizer para vocês,
porque isso é o que eu sinto, isso é o que eu penso, isso é o que eu vivo. Quando recebemos uma missão, temos que ouvi-la atentamente para não criarmos a nossa própria missão. É muito comum eu dar uma missão para uma pessoa e ela criar a missão dela no meio do caminho. E eu, quando uma pessoa me dá uma missão, eu não crio a minha, eu executo a da pessoa. Quando você recebe uma missão, não é para você cumprir a sua, é para você cumprir a da pessoa. E quando você cria a sua própria missão, você causa prejuízos, você causa danos. Então, quando alguém fala para você, faz isso, você tem duas opções. A primeira é fazer atentamente, a segunda é dizer que não vai fazer e arcar com as consequências. Mas eu não tenho o direito de criar a minha missão em cima da execução da missão do outro. Eu não posso, no meio do caminho, criar as minhas normas para aquilo, inventar os meus jeitos para aquilo. E o que Saul fez? Ele criou, ele inventou uma missão para a missão que Deus tinha dado para ele. Deu errado. Perdeu-se o reinado. Uma outra coisa dentro dessa missão que eu anotei aqui, é que quando você trabalha em um lugar, quando você tem uma missão num lugar, você se adequa àquele lugar e a quem te deu a missão. Você não espere que aquele lugar e quem te deu a missão vai se adequar a você. O que você recebe é para você cumprir. Eu recebo missões de homens e de Deus. E eu costumo ser rigoroso em cumpri-las imediatamente. Quando eu não vou cumprir, eu falo que não vou cumprir. Não dou conta, então não vou cumprir. Mas para mim, missão dada é missão cumprida. Para mim, funciona assim. Missão dada é missão cumprida. Eu sou um filho e minha mãe está ali. Ela nunca me deu uma missão, mesmo quando eu era criança, que eu não cumprisse. Mesmo quando eu era criança, que eu não cumprisse. Eu nunca recebi uma missão dessa igreja que eu não cumprisse ela. Eu não crio a minha missão no meio da missão da igreja. Eu obedeço a que foi me passada. Agora, meu irmão, o Saul, então, ele tem o prejuízo. O prejuízo de quê? De perder o seu reinado. Se você continua lendo a história, você vai ver isso. E uma coisa interessante é que não existe, nunca existiu, não existe e não existirá meia obediência. Nunca vai haver meia obediência. Ou ela é completa, ou ela nunca existiu. Ou você obedece na totalidade, ou você é desobediente na totalidade. Amém? Quantas coisas estão prestes a acontecer na sua vida, e elas não aconteceram, porque você criou sua própria missão. Quantas coisas estavam chegando na sua vida e foram embora? Quantos momentos você estava para receber algo e não recebeu, porque você deixou de ser obediente? O Saul perde a bênção de Deus. O Saul perde o seu reinado. O Saul perde a sua família. E o Saul não tem o prazer de ter o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé. Raabe está lá e Saul não está lá. Um rei de Israel não está e uma prostituta está.
por causa da desobediência. Às vezes, você acha que você tem que obedecer somente quem está muito acima de você. Uma criança pode me dar uma instrução, irmãos. Não é idade que faz uma pessoa ser obediente. Não tem essa questão de obedecer e respeitar só mais velhos, não. Se você não sabe respeitar uma criança, você não sabe respeitar ninguém. Ninguém. Você não consegue respeitar ninguém. E o pior tipo de pessoas é o que não respeita. Até os bandidos se respeitam. Até no mundo do crime tem respeito. Então, você precisa aprender a respeitar. Você precisa aprender a entender que aquilo que é falado com você é para o seu bem e não para o seu mal. Que Deus tenha misericórdia de nós e que você nunca perca como Saul perdeu, por deixar de obedecer à voz de Deus, por deixar de obedecer à palavra de Deus, por deixar de ser uma testemunha de Deus. Não tente dar nada para Deus, dê a sua obediência. E Ele vai encher você de bênçãos para a glória do nome dEle. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu acho que eu vou fazer uma oração para todo mundo aqui, Wesley. Eu acho que não vai dar tempo, não. Eu me excedi um pouco. Nós vamos orar por vocês, aonde vocês estão. Nós não vamos orar com imposição de mãos hoje. Mas eu quero que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Você está na sua casa. Você tem um filho de 5 anos. Quando você vai entrar no quarto dele, você bate na porta ou você entra? Você está na sua casa. Você tem uma filha de 15 anos. Quando você vai entrar no quarto, você bate na porta ou você entra? Ali diz quem você é. Ali diz quem você é. Ali diz o tipo de respeito que você terá com as pessoas. O tapete que a mulher sua coloca na porta da sua casa, o que você faz com ele? Ali diz o tipo de homem que você é. Ali vai falar quem é você. Se você não respeita seu filho de 5 anos, você não obedece a Deus. Se você não respeita um tapete que está na porta da sua casa, você não obedece a Deus. Você pode achar que eu estou sendo extremista, mas se você observar as mesmas atitudes que você tem nas mínimas coisas, você tem nas grandes coisas. Você tem coisas grandes. Então a grande questão nessa noite é: quem é você? Com aquilo que Deus tem falado com você. Quem é você com aquilo que Deus tem falado com você? O que você faz com aquilo que Deus tem falado com você?